Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o governo de João Goulart, período esse que vai de 1961 até 1964. É o governo que vai inaugurar, o Brasil, o chamado golpe da ditadura militar, o conceito ali do contexto de ditadura militar que vai de 1964 até 85, e é o governo também que encerra o chamado de repúblicas populistas. Essas repúblicas que vai se instalar ali após o governo o fim da era Vargas, com o fim do Estado Novo, e vai até o período, dos governos até do João Goulart. Então estamos falando desse momento histórico que está de 1961, com o último governo populista para início do golpe de 1964. E a gente vai destacar algumas características que é importante para falar sobre o governo de João Goulart, alguns pontos que a gente vai destacar que foram importantes para a gente entender o movimento da esquerda no Brasil nos anos 60, e entre outras coisas. E vai desmistificar também algumas coisas que é criada sobre o João Goulart, sobre o seu governo e sobre o seu período. Meu nome é Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e irei falar um pouco sobre o que foi o governo de João Goulart. Em um primeiro momento, a gente deve se perguntar e se questionar quem foi o João Goulart. João Goulart, é importante destacar que ele já tinha uma carreira política. E quando eu digo que ele tem uma carreira política, o que quero dizer com isso, João Goulart, antes de se lançar como presidente, antes de se tornar presidente, ele já tinha sido ministro do Trabalho lá no período de Getúlio Vargas, naquele contexto do segundo governo de Vargas, que ele vai ter o suicídio em 54, 51 a 54, aonde ele vai ser o ministro do Trabalho, que ele vai aumentar o salário em 100% e vai gerar inflação, e ele vai ser deposto do cargo. O João Goulart será também, deputado federal, deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Além dessas concepções, o João Goulart ele tem uma carreira política, que ele vai se lançar como vice-presidente em diversos momentos na história. Ele se lança como vice-presidente no governo de Juscelino Kubitschek, se lança como vice-presidente no governo de Jânio Quadros. Lembrando que naquele contexto a gente votava para presidente, mas também para vice-presidente. Essa concepção de votar para presidente e vice-presidente já é mais atual. A ideia da reeleição também é uma concepção muito mais atual que vai inaugurar lá só com o FHC. Nesse contexto, a política ela funcionava o quê? Você vota para presidente e para vice-presidente, poderiam ser até de partidos diferentes. E aí, nesse momento, nós temos em 1961, quando Jânio Quadros assume o governo, nós temos como vice também o então presidente João Goulart. E por que também é importante destacar essas concepções? Porque quando o Jânio Quadros tenta dar um golpe nele mesmo, para tentar mais ter poder político, ampliar os seus poderes políticos, ele não consegue ser bem sucedido. E aí quem deveria assumir pela Constituição Federal é então o Jânio Quadros. Porém o exército, naquele exato momento, tentando dar um golpe, alega que o João Goulart ele não deveria assumir o cargo, e aí o Congresso não faz voto, e por isso o Congresso não aprova, e naquele momento o exército ele não consegue dar um golpe militar. Porém, nós tivemos uma questão muito importante antes, que então o seu cunhado, o Leonel Brizola, que era então governador do Rio Grande do Sul nessa época, ele vai lançar uma campanha, chamada Campanha Legalista. Lembrando que nesse momento que João Goulart estava na China, ele não conseguiu chegar no Brasil, ele foi se exilar lá no Uruguai, aonde ele tinha terras no Paraguai. João Goulart era um homem por assim por dizer, bem dotado, Então, longe de pensar que João Goulart era comunista, mas nós vamos entrar nesse assunto já, logo logo. Nesse contexto que João Goulart está fazendo, junto com o Brizola, essa campanha legalista, trazendo os meios de comunicação, para tentar chamar o povo, para entender que isso é legítimo, que isso é legalista. E aí, nesse momento, do ponto de vista histórico, foi um fracasso. Porém, o Congresso, nesse contexto, ele vai adotar uma questão muito importante que é chamada o parlamentarismo. E aí nós vamos substituir o presidencialismo por parlamentarismo. E aí a gente se pergunta, Isaac, o que é o parlamentarismo? O parlamentarismo, de grosso modo, de forma bem sintética e de forma bem mais prática, significa o quê? Que nós temos
O presidente, que então nesse momento é o João Goulart, sendo governado junto também, né, temos o primeiro-ministro, que era o nosso primeiro-ministro nesse contexto, é o Tancredo Neves. Então é um contexto onde é que temos dois representantes do governo para trabalhar junto, o Congresso e o Poder Executivo, eles, os dois juntos, eles governam o Brasil. E a gente entra no parlamentarismo, momento esse que vai durar de 1961 até 1962. E aí, o que acontece nesse período, né? Por mais que o João Goulart era presidente nesse contexto, porém, ele ainda era presidente, ele vai lançar o que nós viemos a conhecer na história como as reformas de base. Mas já iria entrar em cada detalhe logo logo. E o que é importante destacar, né? Que o parlamentarismo ele vai ser submetido, ele vai sair em vigor em 1962 através de um plebiscito. E eu lhe pergunto para vocês, o que é plebiscito? E eu logo explicarei. Plebiscito é uma forma como o governo chama a população e esta população vai fazer uma decisão através de uma votação. E aí o que estava sendo eleito naquele contexto era que se votaria o parlamentarismo, se votaria, desculpa, o presidencialismo ou se continuaria o parlamentarismo. E o povo votou para o quê, né? Para que voltasse o presidencialismo. E aí João Goulart, nesse contexto, ele vai ter um sentido mais amplo das suas políticas. Se nós fôssemos pensar agora em concepções do movimento da esquerda no Brasil, eu considero que o único governo que nós tivemos de esquerda no Brasil está sendo atribuído ao João Goulart, porque ele era um governo muito mais centralizado, pensado em chamar a massa da população para junto construir uma sociedade, claro, logo pensando que ele não era comunista, ele era progressista, naquela ideia de desenvolver o país, pensando numa ideia de progresso e não de estatizar tudo, implementar o socialismo para depois chegar no comunismo. Ele estava longe disso, mas aí é o único governo de esquerda que nós tivemos, voltado, pensado para a classe trabalhadora. Ah, mas e o governo Lula? O governo Lula para mim é uma social-democracia, é um governo que está muito mais ligado ao neoliberalismo do que pensando as ideias e as concepções da base social. Mas isso é uma crítica para um outro momento, para um outro contexto. Na minha concepção, pensar em governo de esquerda no Brasil, eu penso no João Goulart. E aí o que é importante destacar depois que nós implementamos o presidencialismo? É importante destacar que o quê, né? Lembrando que ele era nesse contexto ainda dentro do contexto das repúblicas populistas e todo o governo da república populista ele pensa em lançar um plano, né? Um plano econômico e aí através do seu ministro Celso Furtado, se vocês forem adiantar o curso de economia, vocês vão escutar muito sobre quem foi Celso Furtado, o seu plano econômico. Ele é um nome bem famoso na área dentro da economia, na área da finança, e aí é chamado de plano trienal, e ele é lançado esse plano trienal. Para o quê? Que ele tinha uma ideia de crescer o PIB brasileiro, lembrando que era um contexto onde a gente estava sofrendo muito, né, sobre as tarifas, os impostos, tudo o que aconteceu lá no governo de JK, de Juscelino Kubitschek, e agora a gente precisava reparar essa crise econômica que o governo de JK nos causou. Então o plano trienal ele tem uma ideia de você restabelecer o crescimento do PIB novamente e, além disso, de crescer também, né, as questões das classes sociais, de agora a gente dar uma maior visibilidade para a população pobre, para a população mais carente. Lembrando que ele está no contexto dos governos populistas. E aí, dentro do plano trienal, que de um ponto de vista também, né, ele não deu muito certo, do ponto de vista histórico, e aí nós temos uma coisa chamada reformas de base. O que seriam as reformas de base? É uma forma da gente ir lá no seio da sociedade, lá na parte mais central da sociedade e reformular algumas concepções. E aí ele vai destacar alguns setores que precisam ser reformulados, como por exemplo o setor da área da educação. Ele entende que a área da educação ele precisa combater o analfabetismo. Lembrando que naquele contexto o analfabeto não vota. Os analfabetos eles só vão votar só a partir de 1988, na próxima Constituição. E a maioria da população naquele momento era analfabeto. Então, pensando João Goulart em reparar esse momento, pensando nos movimentos também de esquerda, ele vai trazer
trazer o quê? Pensando em combater esse analfabetismo. E aí que nós entramos a figura do Paulo Freire, com o método freiriano, com uma concepção de quê? De cada vez mais a gente alfabetizar a população de forma mais rápida, de forma mais eficácia. Espero que vocês um dia tenham contato com a obra do Paulo Freire, com a educação emancipadora. É muito importante para a gente entender. E aí como é que a filosofia freiriana começa a adentrar. E aí você está percebendo que ele está cada vez mais trazendo as pautas de esquerda nesse momento. Lembrando que era um contexto também da Guerra Fria, era um contexto onde as disputas ideológicas elas estavam bastante em vigor. Alegavam muito que o quê? Que o João Goulart ele tinha ligações com partidos comunistas, que o João Goulart ele era comunista. O João Goulart nunca foi comunista, nunca chegou ao ponto de dizer que era comunista, mas ele tinha sim pautas progressistas, ele tinha sim ligações com alguns países da União Soviética, né, com alguns países ligados à União Soviética, pensando em relações de Estado, relações econômicas, mas isso não configura ele como comunista, até porque o Brasil estava longe, hiper longe de se tornar um país comunista e de chegar ao socialismo, como bem diziam por aí. Numa questão eleitoral, pensando numa questão eleitoral, dentro dessas reformas de base, o João Goulart ele vai pensar o quê? Ele vai pensar em trazer o quê? Tirar o PCB da ilegalidade, lembrando que o PCB estava na ilegalidade naquele momento, então ele queria dar mais visibilidade para outros partidos. Além disso, ele queria agora extinguir os votos dos analfabetos. Além dos votos analfabetos, que era a maior parte da população, ele queria também trazer uma coisa muito importante. Ele queria delegar o quê? Né? Que o voto das pessoas militares de baixa patente agora poderiam ter direito de ser votado e votar também. É nesse momento que os militares começam né? A apoiar o seu governo, já que ele queria dar direitos políticos, direitos civis, para a população poder votar. A população que esses militares de baixa patente, já que os militares de alta patente já votavam. Isso é importante para a gente explicar o fim do governo de João Goulart. Um outro ponto também é que na questão bancária. Lembrando que a maioria da população naquele contexto ela estava no modo rural, ela estava no campo. E aí ele pensando em trazer mais uma ascensão para essa população rural, ele vai cada vez mais delegar, né, o que? Ele vai dar crédito para esses pequenos e médios proprietários para se desenvolver economicamente. Isso vai o que? Impedir, né, do monopólio, vamos lá. Isso vai deixar um setor da sociedade muito por assim por dizer, muito nervoso, vai deixar esse setor da sociedade bastante irritado, que é o setor agrário. E aí uma coisa muito importante que é lembrado demais é a reforma agrária que João Goulart ele propôs no seu governo. E essa ideia da reforma agrária, ela está muito ligada ao setor do quê? No episódio que aconteceu ali em março de 1964. Agora daqui a gente vai começar a explicar os movimentos que fizeram depor o governo de João Goulart. Em março de 1964, através de um comício ali na Central do Brasil, para mais de 150 mil pessoas, o João Goulart ele vai discursar, né, dizendo que o quê? Que agora a Petrobras, ela deveria, né, o petróleo brasileiro deveria ser explorado por setores do Estado, pela Petrobras. Isso daí está fazendo com que os setores privados norte-americanos, os setores estrangeiros começam a ficar de olho para esse governo, começam a ficar irritados com esse governo, e o João Goulart também defendia uma ideia de reforma agrária. E o que seria uma reforma agrária? A reforma agrária é uma coisa que está dentro da Constituição Federal, inclusive desde a primeira Constituição de 1891, aonde essas terras que seriam ilegais, terras que não têm uma função social, esses latifúndios, essas grandes fazendas, elas deveriam ser socializadas. E aí, lembra que ele também ele não é totalmente, ele não rompe com a burguesia, e ele ia indenizar a população, né, essas pessoas que tinham a posse dessa terra. Porém, essa posse dessa terra, que estava ilegal, ela iria ser socializada. E aí ele começa a pensar na ideia de reforma agrária e começa a discursar sobre a reforma agrária. Isso daí vai mexer um setor da sociedade.
E aí que setores da sociedade, como a elite agrária, a elite industrial, a classe média alta, vendo a ascensão da população, também não aceita com esse complexo de miséria, por assim por dizer. Além disso, nós temos a Igreja Católica. A Igreja Católica por quê? Porque ela é um setor conservador da sociedade, lembrando que era uma sociedade extremamente religiosa. E aí, junto isso, né, dizendo que ele era comunista e que o comunista perseguia crianças, lembrando que era o contexto da Guerra Fria, nós já tínhamos políticas voltadas para ir contra, né, a ideologia socialista. E aí que nós temos no dia 21 de março o chamado Passeata dos 100 mil. Quer dizer, Marcha da Família com Deus para a Liberdade. O que foi a Marcha da Família com Deus para a Liberdade? Foi esses setores que estavam indignados com o governo de João Goulart fazendo uma passeata pelo Brasil, dizendo assim, o Brasil vai virar Cuba, fora João Goulart. E aí a gente tem que entender que essa marcha ela foi bastante efervescida, né? É porque a Igreja Católica ela estava em conjunto. E aí quando a gente mexe em setores religiosos, isso acaba tendo uma maior proporção também. E aí essa marcha, ela vai ganhar muita força ali naquele contexto. E aí, né, lembrando que eles tinham um slogan, né, que significava tradição, família e propriedade. Tipo, defenda a propriedade privada, não queremos o fim da propriedade privada, e por aí vai. Propagando contra o governo de João Goulart, delegando como se ele fosse um comunista, como se ele fosse exportar. E aí a gente entende que usavam propagandas como ele vai roubar a sua casa, confundindo de forma até maliciosa mesmo a coletivização do seu material pessoal, dizendo que era coletivizando com o seu modo de produção, enfim. É uma questão toda que cabe também um outro vídeo, né? Explicar um pouco sobre o que é o processo do comunismo. E aí, o que acontece, né? Que no dia 28 de março, nós temos a revolta dos marinheiros dos fuzileiros navais. E o que é esse momento para a história brasileira? Inspirado também, inclusive, na figura de João Cândido, né? Importante destacar também, já que eu pesquiso João Cândido, os fuzileiros navais, indignados com as condições de trabalho, indignados com a questão salarial, eles vão fazer um montinho, um protesto, vão quebrar a hierarquia para poder ter um processo dentro desse momento que eles vão querer fazer um processo aonde precisa dentro desse processo nós precisamos o quê? Entender que essa revolta dos marinheiros, eles queriam reivindicar melhores condições de trabalho. E aí que o alto escalão da Marinha vão pedir para o João Goulart reprimir essa população. E o João Goulart ele não reprime essa população, até porque os militares eles estavam com o João Goulart. E aí nesse momento, dentro desse contexto, os militares já começam a ficar indignados. Isso aí eu estou falando no dia 21 de março. E no dia 31 de março de 1964, o então general Olímpio Mourão Filho, com as suas tropas lá do Juiz de Fora, com outros setores da sociedade que estavam apoiando, como outros generais, também as concepções da grande mídia. Nós temos o empresariado bastante forte naquele contexto, com apoio dos Estados Unidos também. Nós temos no dia 1º de março, no dia 1º de abril de 1964, sendo deposto da cadeira, sendo deposto, não é que teve vacância, e eles declarando vacância ao cargo de presidente. Daquele momento até o seu cunhado, né, o Brizola, queria resistir, o Darcy Ribeiro, mas o João Goulart, entendendo que, por mais que eles tinham alguns setores que poderiam ajudar, como a parte da Marinha, uma parte do Exército, ia trazer um derramamento de sangue, e nesse momento o João Goulart ele é exilado lá na Argentina, onde é que ele também tinha terra, e em 66 o João Goulart passa a vir a falecer em 1964, no dia 2 de abril, nós temos já uma junta militar instaurando o golpe da ditadura militar. É esse momento e esse contexto que nós temos o governo agora dos militares, do processo da ditadura militar. Entender o governo do João Goulart é importante, é necessário para que a gente possa entender o processo que vai culminar, né?
o processo da ditadura militar. E o que eu gosto de extrair como um ponto central durante esse período histórico é que foi só o pobre, só foi a classe popular ter um pouco mais de acessibilidade, pensando em questões políticas, pensando no modo institucional, trazer algum benefício que a classe média, a elite agrária, a elite industrial, ela já vai reivindicar. Eu gosto de fazer uma analogia muito interessante, que é pensar a política como ela se fosse um campo de futebol, um jogo de futebol. E aí nós temos dois times. E quem é esse time primeiro? Nós temos a elite, a burguesia, os que mandam na política, e do outro lado do campo nós temos a população, os setores mais empobrecidos que teoricamente precisam deles da política. E aí rola o jogo de futebol. Só que a bola está sempre com a elite, ela está sempre com os latifundiários. Só que quando a bola chega na classe popular, na classe mais pobre, e aí no momento que vai fazer o gol, um juiz, ele apita, e aí a gente paralisa, e aí vira falta. E o que é a falta? A gente não está jogando mais futebol, e assim está jogando basquete. Então, de modo geral, eu quero dizer isso. Toda vez que a população ela ganha uma ascensão, toda vez que a população ela reivindica alguma coisa, ela começa a ganhar direitos, essa elite ela apita o jogo, não vira mais futebol, agora é basquete e já é penalidade, e os jogadores são punidos. Espero que tenham dado para entender desta forma. O João Goulart ele foi o presidente que mais fez em questões em chamar a esquerda, em delegar direitos básicos para o ser humano, né, para o brasileiro, mas aí veio sofrer um golpe militar. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É um contexto bastante complexo, é um contexto gigantesco. E aí, espero que tenham gostado. Eu me chamo Isaac Torquato e foi um prazer estar aqui com vocês. Pesquisem, estudem cada vez mais.